pedido de praxe, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like e, se puder, compartilhe para um amigo seu, para que também chegue a ele e possa ajudá-lo também a melhorar os seus faturamentos. Fico muito grato com essa atenção de vocês e, mais uma vez, estamos juntos, vamos que vamos. Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, 7h27. Vamos que vamos, estamos juntos. Fala, brodácios, como é que vocês estão, meus amigos? Vamos para mais um dia para honrar e glorificar o nome do Senhor. E vamos continuar na nossa saga de ontem para aumentarmos a taxa de aceitação. Eu rodei, que nem eu falei ontem, rodei e a taxa não aumentou porque ela começar a subir é difícil, porque como eu sempre mantenho minha taxa alta, então tem muitas corridas feitas lá no rabo da taxa de aceitação. E então essa taxa de aceitação, ela só vai começar a aumentar quando chegar as corridas que eu cancelei. Aí entra uma boa, sai uma ruim, entra uma boa. E faltam 4 corridas, a princípio, para chegar na taxa de 55%, não na de 60%. Porque conforme nós vimos, com 55% esses critérios são liberados. O que eu mais quero agora é realmente a preferência de região, porque é uma ferramenta que me ajuda muito. Ontem eu perdi muito dinâmico na Zona Sul porque eu estava sem a taxa de aceitação. A taxa de aceitação não, a prioridade de região. Então, eu quis não ficar focado só ali, que eu botei como objetivo segundo, né, que o objetivo primeiro é o kit 500, é de aumentar essa taxa de aceitação para que não chegue no final de semana eu consiga estar com ela já em mãos. Beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Fala, brodanços, meus amigos, a saga para aumentar a taxa de aceitação, graças a Deus, findou, chegou ao fim. Não foi fácil. Estive nessa luta desde ontem, né? Como no vídeo anterior eu informei para vocês. Porque é difícil, tipo assim, hoje eu comecei com a taxa de aceitação em 51%. Se chegasse a 55%, prioridade de região já retornaria. Então, a princípio, seriam 4 corridas, mas não são 4 corridas. É uma aumentagem de 4%. Ou seja, as corridas que eu faço boas, entram boas, mas se lá no rabo tiver corrida boa, vai sair boa. Ou boa que eu digo assim, corrida aceita, né? Se lá no rabo tiver corrida que eu aceitei, então entra uma boa, sai uma boa. E essa modificação só ocorre quando entra uma corrida que eu aceitei e sai uma que eu rejeitei, que eu não aceitei. Então entra uma limpa e sai uma suja. Isso leva tempo. E hoje foi melhor do que ontem. Eu fiquei que nem pipa voada. Porque se eu tentasse ficar só aqui na Zona Sul, eu estava começando a cancelar muita corrida, porque estava batendo muita corrida para fora. Aí minha taxa de aceitação só estava caindo, chegou em 49%, que, pô, não, vou mudar a sistemática, aí vou me sacrificar hoje aí, já pensando no final de semana. Na verdade, estava até pensando nas remissões. Eu estou com as 2 remissões que entraram essa semana. Uma, aquela mais radical que eu acabei aceitando, eu nem tinha informado para vocês, de fazer 90 viagens para faturar 250, se eu não me engano. E a outra só que essa é cruel, porque ela termina amanhã, 4 horas da manhã. Então só tinha um dia de hoje para matar essas corridas. E ontem, pô, tava faltando ontem 49 viagens. Pô, era muita corrida, entendeu? Era muita corrida. E ontem eu consegui fazer 19 e tô findando ela hoje aí, tá faltando 9 corridas. Então, para hoje ficaram 30. Então, o ataque que eu fiz ontem de mudar a minha estratégia foi positivo nesse ponto. Porque para hoje ficaram faltando só 30 viagens, que é muita viagem, 30 viagens é muita viagem.
Mas ontem eu fiz muita viagem longa. Ontem eu fiquei que nem pipa voada. Que nem eu falei no vídeo anterior. Eu rodei 235 km. É muito km. Então, o que acontece? Aí, tanto é que hoje a importância e acabou sendo mais positivo, porque também contei com a sorte. Tipo, peguei um direcionado lá da ilha para o Leblon. Logo de cara entrou um São Cristóvão, que geralmente eu não faço. Se eu tivesse suave, de repente eu não faria, mas foi bom. Não foi ruim não, melhor do que Tijuca. E aí peguei esse direcionado, fui para São Cristóvão, ali daquela região ali, pintou uma para Pacheco Leão, ali perto da UERJ, fui para São Cristóvão, aí pintou essa lá para UERJ, ali da UERJ para Pacheco Leão, que é ali no Jardim Botânico, no Horto. E tô lá aguardando a viagem, né? Aí, como eu estava com direcionamento, eu poderia botar o X. Pô, entrou um X a 4,4 km para buscar. Eu aceitei. Eu aceitei contando que o cliente ia cancelar, entendeu? Porque daria 12 minutos para buscá-lo e 4,4 de distância. Eu jamais aceitaria uma corrida dessa, mas eu aceitei por causa da minha taxa de aceitação, que eu tinha que subir ela. E se eu cancelasse essa daí, pô, aí de repente tinha 9 viagens depois limpas a contar dessa, aí pô, só ia me complicar, só ia me atrasar mais ainda. Então eu contei com a sorte, eu vou aceitar, torcendo, porque geralmente a galera cancela quando tem muito tempo para buscar. 12 minutos é longe pra caramba, 4,4 km. Aí, pô, aceitei e fiquei esperando, dando stand-by, nada do cara cancelar, nada do cliente lá cancelar. Eu achei que, pô, misericórdia. Aí a Uber manda aquela mensagem: você tá parado, o cliente pode cancelar, você não receber a taxa de cancelamento. Não estava preocupado de receber nada, meu irmão. Eu queria mais que o cara cancelasse, porque essa corrida já computa para taxa de aceitação. Como o cara não cancelou, chegar, vou devagarzinho. Aí quando estava chegando próximo a Jardim Botânico, a rua Jardim Botânico, o abençoado cancelou. Aí cheguei, ô glória, beleza. Então são essas estratégias. Aí o direcionamento demorou a findar também. E só ficando ali no Leblon, Ipanema, só fazendo corridinha de 8, 9, 10 reais. E eu olhava toda hora a taxa de aceitação. Aí eu comecei com 51, aí passou para 52. E para sair desse 52, demorou, hein? E demorou mais de 10 corridas para sair dessa de 52%. Aí, pô, fazer uma corrida, outra, aí pintou uma corrida para Botafogo. A taxa de aceitação findou. A taxa de aceitação não, o direcionamento acabou o tempo. Foi mais de 2 horas de direcionamento. Eu acho que deu 2 horas e meia. Aí pintou uma corrida para Botafogo. Cheguei, pô, glória, já na estratégia. Pô, beleza, essa corrida que eu quero. Aí meti o pé para Botafogo, chegando lá e só viajando off, meu irmão, que eu não queria que entrasse corrida indesejada. Já estava com uma taxa de aceitação na lama. Aí chegando lá, eu novamente acionei o direcionamento para o Leblon. Aí peguei mais esse time aí de fazendo corrida só aqui na Zona Sul, corridinhas curtas, até que chegou a 55% aí, ô glória aí. Aí chegou a 54%, demorou também sair do 54%, aí chegou no 55%, a prioridade de região voltou. Cheguei, glória a Deus, porque eu só gosto de trabalhar com ela, meu irmão. Dá a maior diferença se tu souber trabalhar, a maior diferença. Aí o que acontece? Porque a princípio a contagem é 60%. Então, continuando, então nós temos que taxa de aceitação é 60% para você ter direito a alguns benefícios dados pela Uber. E uma delas, a única coisa que me interessa desse benefício é prioridade de região. As outras coisas nem me ligo, meu irmão. A preferência de região para mim é tudo.
E teve uma vez que ela desceu de 60 e chegou em 56 e a prioridade de região não havia saído, tinha continuado. Agora eu entendi por quê. Porque eu era diamante. Tipo assim, a pessoa que está escalando do azul, passa para o ouro, depois para o platino, até chegar em diamante, eu acho que é esse critério, dos 60%. Isso eu creio, né? Só que como eu era diamante, já estou diamante já há muito tempo. Desde quando eu entrei diamante, aí deve ter uns 2 anos que eu era diamante. Aí caiu vertiginosamente, foi parar lá no azul, né? Porque minha taxa chegou em 54%. Aí eu, tinha que subir, tinha que escalar. Então, quando você já é diamante e cai, e sai do diamante, cai para o azul, porque sua taxa de aceitação desceu, então se você desceu após os 55%, quando você retorna e chega nos 55%, os benefícios eles retornam. Isso foi o que aconteceu. Eu queria deixar aqui uma prévia, um informativo, acho que de conhecimento, que eu acho super importante, comparando ontem com o hoje. Ontem eu fiz 19 viagens. Hoje, quando eu cheguei em 19 viagens, é esse print que está aí, eu resolvi printar para ver o valor que eu tinha feito ontem para o valor que eu tinha feito hoje com a mesma quantidade de viagens. Ontem, com 19 viagens, eu fiz 441,26. Hoje, com 19 viagens, eu fiz 330,89. Porém, ontem eu rodei 235 km, é muita coisa. E hoje, para eu atingir esses 330, eu só rodei até o momento 130 km. Ontem, o meu km ficou em 1,87. Para vocês verem que essas corridas longas, meu irmão, é furada. É furada. Eu fui obrigado a fazer. E onde eu estava que nem pipa voada, eu tinha que fazer. Porque foi a estratégia que eu utilizei para fazer o máximo de corrida para eu sair, para começar a aumentar a minha taxa de aceitação. E hoje, com esses 330 reais e rodando 130 km, meu km está em 2,53. Esquece carnaval, carnaval tá parada, carnaval foi tudo acima de 3 reais. Eu cheguei até 3,91, mas foi uma coisa típica pela quantidade de dinâmico que tinha nessa época. E hoje os dinâmicos eram pequenos e um valor de 2,53 é um valor razoável, é um valor que está aceitável, beleza? Então é isso aí, galera, isso aí, graças a Deus aí, voltei, recuperei, pesquei, né? Pesquei a minha prioridade de região, que para mim, meu amigo, para mim, Brodanços, para mim isso aí me ajuda muito a eu chegar aos meus resultados e atingir os meus objetivos, beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Fala, Brodanços, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Fechando aqui mais um dia para a honra e glória do nome do Senhor e fechando com sucesso. Um dos objetivos para qual eu vim na pista ontem, na verdade que comecei ontem, que foi minha saga para aumentar minha taxa de aceitação, que eu consegui, porque é uma ferramenta importantíssima que ela libera. É um jogo, isso aqui é tipo um jogo. Eu encaro aqui, meu irmão, como um jogo que me libera a ferramenta das mais importantes, que é a preferência de região. Para vocês terem uma ideia, fechei hoje o dia com R$619,97, se eu não me engano. Percorri 210 km. O valor do meu km ficou em 2,95. Ô glória! E não é nem mais o carnaval. Então deu um km muito bom. E veja a diferença de ontem. Isso é porque minhas viagens eram viagens curtas. Aí você vê a diferença de ontem. Ontem eu rodei 235 km, se eu não me engano. 235 km. E
faturei 400 e poucos reais. E meu KM ficou em 1,58. Olha a diferença. Diferença de R$1 a R$1,30, R$1,40 a mais de ontem para hoje. Isso se deve ao ponto de corridas curtas e médias, que é o que eu gosto de fazer. Eu não me aventuro nas corridas longas, mas ontem foi um dia atípico. Bem atípico, por sinal, porque eu rodei ontem, cara. Rodei. Ontem foi... Já falei no vídeo anterior, fui para vários lugares aí do Rio, né? E para você ver como é que surte efeito, isso aí é uma experiência prática, é uma informação fidalguíssima do que acontece, a diferença entre você fazer corridas longas para você fazer as corridas curtas e médias. Eu gosto, eu foco KM, meu irmão. Eu não foco nesse negócio de tempo aí, que nem a galera bota tempo, tanto tempo de correr, faturar R$60 por hora ou faturar 50, o valor que seja para a hora. Meu irmão, eu não me toco para isso não. Eu foco no KM. Eu sempre foco no KM. Então o KM, ele me dá assim me dá uma clareza maior do meu faturamento, porque o carro consome KM, meu irmão, entendeu? Então eu foco sempre no KM para conseguir os meus objetivos, e glória a Deus eu os tenho conseguido desta forma. Isso que eu não computei, porque como eu tinha falado anteriormente, porque além essa semana ter sido atípica para mim por causa do preferência de região, eu tinha as missões para fazer, cara. Ou eu estava ficando preocupado com isso, porque eu tinha falado que a missão que eu coloquei 90, que era uma missão bastante agressiva, de fazer 90 viagens, eu tinha falado que era 250, não era 250 não, varões. Era 285, meu irmão. Eu não podia perder esses 285. Então eu parti para dentro hoje, fechei com as 30 viagens que faltava para o dia de hoje. Só fechei a primeira fase, a segunda fase eu não fechei não. Porque se eu fizesse mais 10 viagens, entrariam mais R$35. E essa missão ela termina amanhã, 4 horas da manhã, entendeu? Então, aí tem uma outra que tá findando já, que é a missão do Comfort, de fazer 70 viagens no Comfort para ganhar R$180. E essa daí eu já tô também terminando, deve estar faltando 2 ou 3 que eu vou fechar amanhã. Então, varões, é isso aí. Quando você foca nos objetivos, quando você foca no que você tem que fazer, procura uma nova... Eu errei. Errar acontece com todos, entendeu? Só que você tem que aprender com o seu erro, meu irmão. Aquilo que eu falei da condicionamento cognitivo, usar a sua mente, usar o seu recurso do seu próprio corpo para você chegar aos seus objetivos. Errei porque eu não queria voltar batendo lata para casa e fiquei não aceitando viagem. Aí com isso minha taxa de aceitação foi pro vinagre, foi pra lama, literalmente. Eu levei 48 horas, meu irmão, para resgatar isso aí. Levei 2 dias, na verdade levei 3 dias para resgatar isso aí. Eu demorei, aí no dia subsequente que eu tinha perdido, que foi ontem, eu ainda pensei em ficar lá na Zona Sul para ver se eu conseguia lá com os direcionados. Eu já fiz um direcionado, errei outra coisa ontem também, que foi a questão do direcionado, porque quando eu botei o direcionado apareceu Galeão. Eu fui no Galeão achando que ia ser bater lá que nem foi do dia anterior,
de bater e sair rapidinho, mas só que tava lotado de motorista lá, porque levando os turistas para o aeroporto. E com isso não teve um nem bate-volta, não teve uma continuidade do que eu estava pretendendo. Aí eu tive que ir para a Zona Sul batendo lata. Aí eu acionei novamente o direcionado lá na Zona Sul, porque às vezes ele fica 2 horas e pouco, mas não tive êxito, aí só foi caindo. Aí ontem aí eu decidi, não, vou pegar tudo, o que entrar eu vou, que nem pipa voada, para onde o vento levar eu vou estar indo. E foi o que aconteceu. Beleza, varões? Então é isso aí, brodanços. Mais uma vez aí, agora só falta agora fechar a meta principal, que é chegar são e salvo em casa. Fiquem na paz aí, tamo junto, vamos que vamos. Fala, brodanços, beleza? Então, para nós fecharmos o vídeo, vamos retornar ao ponto dos valores recebidos no dia de hoje. Eu havia dito que foi fechado, né, o dia de hoje, sem a promoção, no caso, no valor de R$ 619,97, que dividido pelo KM rodado, que foram 210, isso deu um valor de KM de 2,95, um valor super, mega plus satisfatório, não resta dúvida nenhuma. Porém, acrescenta-se a esse valor do dia de R$ 619 mais R$ 285, que foi o valor da promoção, meu irmão. O dinheiro entrou hoje, então ele tem que ser computado em cima de todos os cálculos do dia. Isso deu um valor de faturamento no dia de hoje de R$ 904,97, que dividido por 210, que foi o KM que eu rodei, fez um total de 4,31 o valor do KM no dia de hoje. É um valor maravilhoso, quem dera fosse sempre esse. Mas excluindo-se a promoção de 285, mesmo assim já está um valor super satisfatório de R$ 619, sem aquele dinâmico do carnaval, no qual o KM ficou em 2,95. Novamente eu bato na tecla da preferência de região e da importância de ter a taxa de aceitação alta, meu irmão. Cara, a taxa, eu fiquei mal, cara. Vou ser franco com vocês aí, porque essa taxa de aceitação baixa aí me matou pelo fato dos objetivos que eu estava almejando. Eu me preocupei a missão que eu tinha que concluir, e para concluir essa missão agressiva de 90 viagens eu tenho que fazer corridas curtas, não adianta fazer corridas longas porque aí eu não consigo o objetivo. Pensando no final de semana que ainda tem a rebarba do carnaval, então vai bater dinâmico de novo, tá cheio de turista, então tinha que, a minha preocupação primordial era essa daí, de manter resgatar, no caso, essa preferência de região, para que eu pudesse trabalhar suave na nave no final de semana aí. Graças a Deus tive êxito nessa conquista e compartilhando com vocês, porque o objetivo do canal Brodâncio Driver é levar o que eu acho que está dando certo, e eu estou mostrando os meus resultados para vocês, para que vocês reflitam, ruminem. Vou arriscar. E, vamos supor, você hoje possa estar no azul, a maioria aí está no azul, porque a maioria entra na vibe desses influencers que diz que a taxa de aceitação não dá banimento, não se preocupa com taxa de aceitação, não se preocupa com preferência de região, porque eles nunca viveram essa situação. Então o que eu estou passando para vocês é porque eu vivo essa situação. Então o objetivo do canal Brodâncio Driver é justamente levar para vocês a forma, como se fosse uma mentoria não cobrada, meu irmão. Porque o meu objetivo não é porque a galera cobra a mentoria, não, meu irmão. Eu quero poder ajudar vocês, porque eu sei o quanto é difícil, as lutas, as batalhas, as desilusões, as decepções, meu irmão. Você planeja uma coisa e dá tudo errado.
Então é isso aí, galera. Eu espero poder estar ajudando a vocês a que vocês consigam aumentar os seus faturamentos. Tamo junto, vamos que vamos.